Existem igrejas ao redor do mundo inteiro que estão guiando multidões direto para a perdição eterna. E o pior de tudo é que essas pessoas não fazem ideia do perigo que correm. Meu nome é Brennan, tenho 48 anos e sou líder de jovens na minha congregação local em Spokane, Washington. Há 21 dias atrás, morri por 21 minutos após sofrer um ataque cardíaco fulminante durante um retiro espiritual com adolescentes. E durante esses 21 minutos em que meu coração parou de bater, Jesus me mostrou algo que mudou completamente tudo o que eu pensava saber sobre igrejas, sobre liderança espiritual e sobre o próprio cristianismo. Hoje ele me revelou como identificar com absoluta clareza se a igreja que você frequenta é genuína ou se está te levando para um abismo espiritual. Ele me mostrou os sinais, as práticas, as atitudes que marcam uma igreja falsa. E eu garanto, depois do que vi, nunca mais conseguirei ficar em silêncio sobre isso. Se você está sentado confortavelmente na sua casa, pensando que sua vida espiritual está perfeitamente bem, você precisa ouvir cada palavra do que vou compartilhar, porque seu destino eterno pode literalmente depender disso. Mas antes de começarmos, por favor, me deixe saber de onde você está me ouvindo agora. Seria incrível sentir essa conexão, mesmo estando fisicamente separados por quilômetros de distância. Também não se esqueça de curtir este vídeo e comentar o que você achou sobre este testemunho de experiência de quase morte. Vamos ter uma discussão honesta e aberta para que possamos aprender uns com os outros aqui neste espaço. Aproveite cada segundo desta mensagem. Era uma sexta-feira à noite, no final de setembro, quando meu mundo literalmente desabou. Eu estava liderando um retiro de fim de semana com 32 adolescentes da nossa igreja nas montanhas próximas a Coeur d'Alene, Idaho. Tínhamos acabado de terminar uma sessão intensa de louvor ao redor da fogueira, onde vários jovens haviam se entregado a Cristo pela primeira vez. Eu estava emocionado, sentindo que finalmente estava fazendo algo significativo para o reino de Deus. Mas o que eu não sabia era que meu coração estava silenciosamente falhando há semanas. O estresse da liderança, as noites sem dormir preparando mensagens, a pressão de manter os jovens engajados, tudo isso estava cobrando um preço que eu não conseguia ver. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para a cabana principal, uma dor esmagadora explodiu no meu peito, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina de fogo direto no meu coração. Caí de joelhos no chão de terra, tentando gritar por ajuda, mas nenhum som saía da minha boca. A última coisa que vi foi o rosto apavorado de Tyler, um dos adolescentes que correu até mim quando me viu cair. Então tudo ficou completamente negro, como se alguém tivesse apagado todas as luzes do universo ao mesmo tempo. Os paramédicos que chegaram de helicóptero trabalharam em mim por 21 minutos completos. 21 minutos onde meu coração não bateu uma única vez. 21 minutos onde meu cérebro não mostrou nenhuma atividade mensurável. 21 minutos onde os médicos consideraram me declarar morto definitivamente. Mas esses 21 minutos se tornaram a experiência mais importante e transformadora de toda a minha existência. Quando a escuridão começou a se dissipar, me encontrei em pé num lugar que nenhuma palavra humana consegue descrever adequadamente. Não era como a Terra, mas era infinitamente mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em 48 anos de vida. A luz não vinha de nenhuma fonte específica como um sol ou lâmpada, mas emanava de absolutamente tudo e ao mesmo tempo de lugar nenhum. E então eu o vi. Jesus estava caminhando na minha direção com os braços estendidos e instantaneamente caí de joelhos. Este não era o Jesus suave e gentil das pinturas que decoram salas de escola dominical. Este era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, emanando um poder e uma autoridade que fizeram cada fibra do meu ser espiritual tremer de reverência e até mesmo de medo santo. Seus olhos continham um amor mais profundo e vasto que todos os oceanos combinados, mas também continham um fogo purificador que queimava instantaneamente toda a pretensão, toda a máscara religiosa, toda a mentira que eu já havia contado a mim mesmo sobre quem eu realmente era.
Naquele momento, diante daquela presença avassaladora, entendi que não há como esconder absolutamente nada diante dele. Brennan, ele disse com uma voz que parecia ressoar através de toda a eternidade, eu tenho algo crucial para te mostrar. Algo que meu povo desesperadamente precisa entender antes que seja tarde demais para muitos deles. A igreja que se reúne em meu nome está em grande perigo e a maioria não percebe. Ele estendeu sua mão e me ajudou a ficar de pé. Percebi então que estávamos em pé no topo do que parecia uma montanha gigantesca, e dali eu podia ver toda a terra espalhada abaixo como um mapa tridimensional vivo. Eu conseguia ver cada continente, cada nação, cada cidade e especialmente cada prédio de igreja brilhando como pequenos pontos de luz espalhados por todo o globo. Diga-me, filho, o que seus olhos estão vendo agora? Jesus perguntou gentilmente. Igrejas, Senhor, eu respondi com a voz tremendo. Milhares e milhares de igrejas por toda parte. Seu povo está se reunindo em todos os lugares para te adorar e buscar sua face. Olhe novamente, mas desta vez eu vou abrir seus olhos espirituais para que você veja a realidade por trás das aparências físicas. De repente, minha visão mudou completamente, como se uma cortina invisível tivesse sido arrancada dos meus olhos. O que eu vi em seguida me encheu de um terror profundo e de uma tristeza que quase me partiu ao meio. Enquanto olhava novamente para a terra, através desses olhos espirituais recém-abertos, vi algo absolutamente horrível. A grande maioria daqueles prédios de igreja que antes brilhavam estava completamente escura. Não fisicamente escura no sentido natural, mas espiritualmente morta. Nenhuma luz da presença genuína de Deus emanava deles. Em vez disso, eu podia ver sombras densas, engano espiritual se movendo como fumaça tóxica, e algo que fez minha alma recuar em choque absoluto. Senhor, por que tantas dessas igrejas estão completamente escuras? Por que não vejo sua luz nelas? Eu perguntei com lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Porque elas expulsaram meu Espírito Santo e abriram as portas para outro espírito completamente diferente. Jesus respondeu com uma tristeza profunda na voz. Elas ainda usam meu nome em suas placas e em suas canções. Elas ainda falam sobre mim em seus sermões, mas seus corações estão a milhões de quilômetros de distância de mim. Elas me honram com os lábios, mas seus corações servem a ídolos invisíveis. Ele acenou com a mão e, de repente, eu podia ver através das paredes desses prédios escuros, observando o que acontecia dentro deles. O que testemunhei naquele momento me deixou completamente arrasado e chorando sem controle. Vi pastores pregando atrás de púlpitos sofisticados, usando ternos caros e relógios que custavam mais do que um carro. Mas enquanto eles falavam palavras que pareciam espirituais na superfície, eu podia ver entidades demoníacas sussurrando diretamente em seus ouvidos, alimentando-os com mentiras sutis que eles proclamavam como se fossem verdades divinas. E o pior era que esses homens não tinham a menor ideia de que estavam sendo manipulados. Vi congregações inteiras cantando canções de adoração, com as mãos levantadas e os olhos fechados, parecendo extremamente espirituais e conectados com Deus. Mas espiritualmente, eu podia ver correntes grossas de engano amarradas ao redor de seus corações e mentes, mantendo-os presos em uma ilusão religiosa que parecia tão real, mas era completamente vazia. Vi cestas de ofertas sendo passadas enquanto espíritos de ganância e manipulação literalmente contavam o dinheiro junto com os diáconos. Vi líderes de louvor performando no palco como se estivessem em um show secular, mais preocupados com a qualidade da performance do que com a presença de Deus. Vi pessoas saindo dos cultos exatamente do mesmo jeito que entraram, sem nenhuma transformação real, sem nenhum encontro genuíno com o Deus vivo. Senhor, eu disse através de soluços, mas eles estão usando seu nome, eles estão lendo sua palavra, eles estão orando. Como isso pode estar tão errado se parece tão certo? Brennan, eu não avisei nas Escrituras que muitos viriam em meu nome dizendo que são meus representantes, mas na verdade seriam lobos disfarçados de ovelhas?
Eu não disse claramente que nos últimos dias, antes da minha volta, até mesmo pessoas escolhidas seriam enganadas se isso fosse possível? O inimigo não vem com chifres e tridente. Ele vem com Bíblia na mão e hinos nos lábios. Jesus então me mostrou algo que partiu meu coração em pedaços ainda menores. Ele me mostrou pessoas genuínas dentro dessas igrejas falsas, pessoas que verdadeiramente amavam a Deus com todo o coração, que tinham fome real de verdade espiritual, mas estavam sendo sistematicamente desviadas por líderes corruptos ou enganados. Essas pessoas preciosas buscavam minha face com sinceridade, mas estavam sendo constantemente apontadas para homens. Elas queriam crescer espiritualmente, mas estavam sendo alimentadas com fast food espiritual em vez de alimento sólido. Elas desejavam ser transformadas, mas estavam sendo entretidas. Queriam Jesus, mas recebiam autoajuda com versículos bíblicos colados por cima. Neste momento crucial, Jesus se virou completamente para mim, colocou suas mãos sobre meus ombros e olhou profundamente nos meus olhos. Brennan, antes de te mostrar os sinais específicos de uma igreja falsa, você precisa receber discernimento espiritual. Vou te dar uma oração poderosa, que abrirá os olhos de qualquer pessoa que a fizer com sinceridade. Ensine essa oração ao meu povo. Ele colocou sua mão direita sobre minha cabeça e imediatamente palavras começaram a fluir através de mim como um rio de revelação divina. Pai eterno no céu, abra meus olhos espirituais agora mesmo para ver além das aparências superficiais e reconhecer a verdade. Arranque de mim qualquer desejo doentio de seguir homens carismáticos e coloque em mim uma fome insaciável apenas pela sua verdade pura. Quebre meu orgulho que me faz pensar que sou inteligente demais ou experiente demais para ser enganado. Mostre-me claramente se a igreja que frequento verdadeiramente pertence a você ou se estou sendo sutilmente desviado do caminho estreito. Me dê a coragem sobrenatural para te seguir, mesmo que isso signifique deixar lugares confortáveis, relacionamentos antigos ou posições de prestígio. Espírito Santo da verdade, seja meu guia infalível para pastores genuínos que alimentam as ovelhas com palavra pura, não com mensagens diluídas, entretenimento vazio ou promessas falsas. No nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo. Amém. Esta oração, Jesus me disse com firmeza, é a primeira arma contra o engano religioso. Ela começará a descascar as camadas de ilusão que foram construídas por anos de tradição religiosa morta e busca por aprovação humana em vez de aprovação divina. Quem orar isso com sinceridade nunca mais será o mesmo. Então, Jesus me levou numa jornada espiritual que jamais esquecerei. Descemos daquela montanha e me encontrei caminhando através do que parecia um deserto vasto e sem fim. Mas este não era um deserto físico comum com areia e cactos. Era um deserto espiritual e estava completamente lotado de pessoas. Milhares e milhares de pessoas vagavam por esse deserto árido e todas elas carregavam Bíblias debaixo do braço. Todas usavam roupas que pareciam apropriadas para ir à igreja. Todas acreditavam firmemente que estavam no caminho certo para o céu. Mas seus olhos estavam completamente vazios, como se a vida tivesse sido sugada de dentro deles. Seus rostos carregavam uma expressão de fome espiritual profunda que elas mesmas não conseguiam compreender ou nomear. Essas pessoas eram membros fiéis de igrejas. Eram líderes de grupos de louvor. Eram até pastores, evangelistas e missionários. Todos eles tropeçando através de uma morte espiritual devastadora, enquanto acreditavam estar espiritualmente mais vivos do que nunca. A ironia trágica disso me fez chorar lágrimas amargas. Estas são as pessoas que frequentam as igrejas que não me pertencem. Jesus explicou com uma dor visível em sua voz. Elas vão aos cultos religiosamente todo domingo, dão seus dízimos sem falhar. Servem em vários ministérios com dedicação, mas seguem líderes humanos em vez de me seguir. Buscam experiências emocionais e sinais sobrenaturais em vez de buscar santidade e transformação de caráter. Amam a sensação boa que o louvor produz mais do que realmente me amam.
Observei com horror absoluto enquanto algumas dessas pessoas simplesmente desabavam e caíam mortas ali no deserto espiritual. Seus corpos se transformavam em pó instantaneamente, mas seus espíritos continuavam vagando sem direção, completamente inconscientes de que já estavam espiritualmente mortos há anos. Continuavam fazendo os mesmos movimentos religiosos, cantando as mesmas canções, repetindo as mesmas frases, mas tudo era apenas um ritual vazio sem vida real. Senhor, como isso aconteceu? Como tantas pessoas sinceras e bem-intencionadas acabaram perdidas neste deserto horrível? Porque pararam de testar absolutamente tudo contra a minha palavra escrita? Jesus respondeu. Começaram a seguir homens que falavam palavras suaves e agradáveis, em vez de homens que falavam palavras verdadeiras e transformadoras. Escolheram conforto psicológico em vez de convicção espiritual. Preferiram entretenimento religioso em vez de encontro genuíno comigo. Buscaram bênçãos materiais em vez de obediência radical. De repente, toda a cena do deserto desapareceu como fumaça e me encontrei no jardim mais espetacularmente lindo que poderia existir em qualquer dimensão. Diferente do deserto morto, absolutamente tudo aqui pulsava com vida sobrenatural. O próprio ar vibrava com santidade tangível. Cada cor era mais intensa, cada som era mais claro, cada fragrância era mais doce. Pessoas se moviam através deste jardim glorioso com propósito claro, alegria indescritível e uma paz profunda que emanava de um relacionamento genuíno e íntimo com Jesus. Não havia pressa neurótica, não havia ansiedade, não havia competição ou comparação. Apenas vida abundante fluindo naturalmente. Isto representa aqueles que pertencem à minha verdadeira igreja invisível ao redor do mundo, Jesus explicou. Não um prédio específico ou uma denominação particular, mas pessoas cujos corações estão genuinamente rendidos a mim sem reservas. Elas podem estar espalhadas em diferentes continentes, falar línguas diferentes, ter culturas diferentes, mas todas compartilham a mesma essência espiritual. Observei essas pessoas adorando, servindo e orando com uma autenticidade que eu raramente via em ambientes de igreja tradicionais. Não havia absolutamente nenhuma pretensão ou falsidade, nenhuma performance para impressionar outros, nenhuma busca desesperada por aprovação ou validação humana. Elas adoravam porque genuinamente amavam Jesus com paixão ardente, não porque outros estavam observando e avaliando. Mas, Senhor, perguntei confuso, como as pessoas podem saber se estão espiritualmente no deserto ou no jardim enquanto ainda estão vivas na terra? Como podem ter certeza absoluta? Pelo fruto consistente que produzem ao longo do tempo, ele respondeu firmemente, examinando seus próprios corações com honestidade brutal. Elas têm fome genuína de mim ou apenas de experiências religiosas emocionantes? Obedecem minha palavra, mesmo quando é extremamente difícil e custoso, ou procuram mestres que lhes dizem exatamente o que querem ouvir? Amam a verdade mesmo quando ela machuca e expõe suas falhas, ou preferem mentiras confortáveis que alimentam seu ego? Jesus então me levou a um lugar elevado, onde eu podia ver a terra inteira espalhada novamente abaixo de nós. Mas desta vez, ele começou a me mostrar especificamente os sinais claros e inconfundíveis de uma igreja falsa. Sinais que qualquer pessoa com olhos espirituais abertos poderia identificar facilmente. Brennan, preste atenção máxima agora, porque vou revelar as práticas específicas que marcam uma igreja que não me pertence. Quando você voltar para a terra, ensine isso ao meu povo com clareza e coragem. O primeiro sinal que Jesus me mostrou foi devastador em sua simplicidade. Ele apontou para uma mega igreja gigantesca em algum lugar que parecia Phoenix, Arizona. O prédio era impressionante, com arquitetura moderna cara e estacionamento que parecia um shopping, mas espiritualmente estava completamente morto. Olhe para o líder dessa igreja, Jesus instruiu. Vi o pastor chegando ao prédio dirigindo um carro de luxo importado que custava mais de $200 mil. Ele usava um terno italiano feito sob medida, um relógio suíço no pulso que valia o salário anual de 3 famílias,
e morava numa mansão que tinha 8 quartos para apenas 2 pessoas. Enquanto isso, membros da sua própria congregação lutavam para pagar aluguel e comprar comida. Uma igreja falsa é marcada por líderes que vivem em luxo excessivo e desproporcional, enquanto as ovelhas que supostamente pastoreiam mal conseguem sobreviver. Jesus declarou com indignação santa: Eu lavei os pés dos meus discípulos. Eu não tinha onde reclinar minha cabeça. Mas esses homens constroem impérios financeiros usando meu nome e exploram as ovelhas que deveriam proteger. O segundo sinal apareceu imediatamente. Na mesma igreja assisti o culto de domingo pela manhã. O pastor pregou por 45 minutos inteiros sobre como Deus quer que todos sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos. Falou sobre decretar bênçãos, reivindicar prosperidade e visualizar seus sonhos se tornando realidade. Mas em nenhum momento mencionou arrependimento, santidade, renúncia ou a cruz. Falsas igrejas pregam um evangelho distorcido focado apenas em bênçãos materiais, conforto pessoal e realização de desejos, Jesus explicou. Transformam-me num gênio da lâmpada que existe para realizar seus sonhos egoístas. Mas eu chamei meus seguidores para negarem a si mesmos, tomarem sua cruz diariamente e me seguirem até a morte se necessário. O terceiro sinal me chocou profundamente. Vi a mesma igreja operando como uma máquina bem lubrificada de entretenimento religioso. Luzes coloridas piscavam sincronizadas com a música como num show de rock. Fumaça artificial enchia o palco criando atmosfera dramática. A banda era formada por músicos profissionais contratados que nem mesmo frequentavam aquela igreja. Tudo planejado meticulosamente para produzir uma resposta emocional específica. Igrejas falsas transformam adoração em entretenimento e cultos em espetáculos. Jesus disse tristemente: manipulam emoções através de técnicas de produção secular em vez de dependerem da minha presença real. As pessoas saem se sentindo bem emocionalmente, mas completamente vazias espiritualmente. O quarto sinal apareceu quando observei os bastidores daquela mesma organização. Vi o pastor sendo tratado como uma celebridade intocável. Seguranças o protegiam de membros comuns. Ele tinha um camarim privativo. Equipe de assessores controlavam rigidamente seu tempo. Membros da igreja pediam selfies com ele como se fosse uma estrela de cinema. E ele claramente amava essa adoração. Em igrejas falsas, líderes se tornam celebridades adoradas em vez de servos humildes, Jesus declarou. Constroem cultos de personalidade ao redor de si mesmos. Aceitam honra e glória que pertencem somente a mim, e as pessoas o seguem cegamente, sem questionar nada. O quinto sinal foi talvez o mais perturbador de todos. Observei os registros financeiros daquela igreja sendo examinados espiritualmente. Milhões de dólares entravam todo mês através de dízimos e ofertas, mas a maior parte ia para salários inflacionados da equipe executiva, equipamentos caros, marketing agressivo e expansão de instalações luxuosas. Apenas uma fração minúscula ajudava genuinamente pessoas necessitadas. Falsas igrejas são obcecadas com dinheiro e usam recursos principalmente para construir seus próprios impérios, não para avançar meu reino. Jesus falou com raiva justa. Manipulam pessoas através de culpa e falsas promessas para extrair dinheiro delas. Pregam sobre dar porque querem receber, não porque se importam com os doadores. O sexto sinal me deixou com náusea espiritual. Voltei a observar o conteúdo das mensagens pregadas naquela igreja ao longo de vários meses. Nunca, nem uma única vez, ouvi o pastor falar claramente sobre pecado, como ofensa contra um Deus santo. Nunca ouvi um chamado genuíno ao arrependimento radical. Nunca ouvi sobre julgamento eterno ou inferno. Tudo era positivo, motivacional, edificante e completamente inofensivo. Igrejas falsas diluem ou eliminam completamente a mensagem sobre pecado, arrependimento e julgamento, porque essas verdades ofendem e reduzem o número de membros, Jesus ensinou. Pregam uma mensagem adoçada que faz as pessoas se sentirem bem sobre si mesmas sem exigir mudança real. Mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento.
não fazer pessoas carnais se sentirem confortáveis em seu pecado. O sétimo sinal apareceu quando Jesus me mostrou a vida pessoal dos membros daquela igreja. Apesar de frequentarem fielmente há anos, suas vidas eram indistinguíveis das vidas de não-cristãos. Mesmos problemas de caráter, mesmos vícios, mesmos padrões de pecado, mesma falta de amor genuíno. Nenhuma transformação real acontecia porque nenhum encontro real comigo estava ocorrendo. Falsas igrejas não produzem transformação genuína porque não há poder real do Espírito Santo operando nelas. Jesus concluiu sobre o sétimo sinal. São como hospitais cheios de médicos falsos, que dizem aos pacientes que estão saudáveis quando na verdade estão morrendo. Membros permanecem anos sem mudança real porque nunca encontram verdadeiramente comigo. O oitavo sinal me foi revelado quando Jesus me mostrou como essas igrejas lidam com disciplina e correção. Vi um líder de jovens vivendo em pecado sexual flagrante, mas ninguém o confrontava porque ele era talentoso musicalmente. Vi um membro influente roubando da empresa onde trabalhava, mas os líderes faziam vista grossa porque ele dava ofertas generosas. Vi divisões, fofocas e comportamentos destrutivos sendo ignorados completamente. Igrejas falsas abandonaram completamente a disciplina bíblica e a correção amorosa. Jesus explicou com tristeza. Têm tanto medo de ofender pessoas ou perder membros que permitem o pecado florescer sem confrontação. Mas eu instruí minha igreja a restaurar os que caem com espírito de mansidão, a confrontar o pecado com amor e a proteger o rebanho de lobos disfarçados. O nono sinal apareceu quando observei como a palavra de Deus era tratada nesses ambientes. Vi pastores pegando versículos completamente fora de contexto para apoiar suas próprias agendas. Vi passagens difíceis sendo convenientemente ignoradas ou reinterpretadas para se adequar à cultura moderna. Vi a Bíblia sendo usada como livro de autoajuda em vez de revelação autoritativa de um Deus santo. Em igrejas falsas, minha palavra é diluída, adaptada e manipulada para servir propósitos humanos, em vez de ser pregada fielmente em todo o seu poder transformador. Jesus declarou. Tratam a Bíblia como sugestões úteis, em vez de comandos divinos. Escolhem quais partes seguir baseados no que é culturalmente aceitável. O 10º e último sinal me partiu completamente. Jesus me mostrou a vida de oração dessas congregações falsas. Reuniões de oração eram praticamente inexistentes ou extremamente mal frequentadas. Quando aconteciam, eram superficiais e apressadas. Ninguém realmente intercedia com lágrimas e gemidos profundos. Ninguém lutava espiritualmente de joelhos. Toda a ênfase estava em programas, estratégias e métodos humanos. Igrejas falsas negligenciam completamente a oração genuína e a intercessão desesperada porque confiam em sabedoria humana, técnicas de marketing e habilidades naturais em vez de dependerem do meu poder sobrenatural. Jesus ensinou. Mas eu disse que minha casa seria chamada casa de oração. Sem oração profunda não há poder real. Depois de me mostrar todos esses sinais devastadores, Jesus me levou de volta àquele jardim glorioso. Mas agora eu podia ver com clareza cristalina a diferença entre as igrejas que pertencem a ele e as que não pertencem. A diferença não estava em tamanho, denominação, estilo de música ou localização geográfica. A diferença estava na presença tangível de Deus e no fruto genuíno de vidas transformadas. Brennan, Jesus disse colocando novamente suas mãos nos meus ombros, você visitou dezenas de igrejas diferentes durante seus 26 anos de casamento com Lídia. Sua esposa trabalha como dentista e seu emprego exigiu que vocês se mudassem 7 vezes ao longo das décadas. Você viu de tudo, desde pequenas congregações caseiras até mega igrejas com milhares de pessoas. Ele estava absolutamente certo. Lídia e eu tínhamos morado em Boise, Salt Lake City, Albuquerque, Tucson, Las Vegas, Reno e, finalmente, Spokane. Em cada cidade, frequentamos múltiplas igrejas tentando encontrar um lar espiritual. Vi igrejas que pareciam clubes sociais,
onde o evangelho nunca era mencionado. Vi igrejas obcecadas com crescimento numérico a qualquer custo. Vi igrejas que eram mais empresas corporativas do que comunidades espirituais. Mas também vi algumas igrejas preciosas, onde a presença de Deus era inegável. Lembro de uma congregação pequena em Salt Lake City que se reunia num porão reformado. O pastor trabalhava meio período como eletricista para sustentar a família, mas havia algo poderoso naquele lugar. As pessoas chegavam 1 hora antes apenas para orar juntas. Vi viciados sendo libertados. Vi casamentos destruídos sendo restaurados. Vi jovens abandonando vidas de rebeldia e se entregando completamente a Cristo. Aquela igreja humilde fazia mais para o reino de Deus em 1 ano do que muitas mega-igrejas fazem em uma década inteira, porque lá Jesus era verdadeiramente o centro de tudo. Não havia agenda oculta. Não havia manipulação financeira. Não havia culto à personalidade do líder. Apenas pessoas quebrantadas buscando um Salvador vivo. Use sua experiência única para ajudar meu povo a discernir onde eu verdadeiramente habito. Jesus me instruiu. Ensine-os que uma igreja genuína não se define por aparências externas, mas por fruto interno. Uma igreja pode ter doutrina perfeitamente correta no papel, mas estar espiritualmente morta, se não há amor, serviço e transformação genuínos acontecendo. Jesus então me deu uma palavra final de advertência e esperança. Brennan, quando você voltar, muitos rejeitarão esta mensagem. Dirão que você está sendo crítico, negativo ou causando divisão desnecessária no corpo de Cristo. Mas lembre-se que disseram exatamente as mesmas coisas sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre João Batista e sobre mim mesmo. A verdade sempre incomoda profundamente aqueles que vivem confortavelmente na mentira. A luz sempre perturba aqueles que preferem permanecer na escuridão espiritual. Mas para aqueles que têm verdadeira fome e sede de justiça, esta mensagem será como água refrescante no deserto árido. Não desanime quando muitos recusarem ouvir. Ao contrário, alegre-se quando alguns corações famintos reconhecerem a verdade e responderem. Esses são os que estou chamando para fora da confusão religiosa e trazendo para dentro da claridade espiritual. Diga ao meu povo que ainda há tempo para examinar onde estão e fazer mudanças necessárias. A porta da minha misericórdia ainda permanece aberta, mas não ficará aberta indefinidamente. O tempo está se esgotando rapidamente. Estou voltando em breve, e quando eu vier quero encontrar um povo que me ama mais do que ama ministério, mais do que ama a aprovação humana, mais do que ama a própria vida. De repente, senti uma força poderosa me puxando de volta. Jesus segurou minhas mãos uma última vez e seus olhos ardentes penetraram minha alma. Lembre-se de absolutamente tudo o que te mostrei aqui, ele ordenou. Compartilhe com coragem mesmo quando for difícil e custoso. E nunca, jamais esqueça que eu ainda estou edificando minha verdadeira igreja e nem mesmo as portas do inferno conseguirão prevalecer contra ela. A próxima coisa que percebi foi o rosto molhado de lágrimas da minha esposa Lídia, debruçada sobre mim no hospital. Brennan, ela sussurrou com voz quebrada, você voltou. Os médicos disseram que você estava morto por 21 minutos completos. Chamaram sua recuperação de impossibilidade médica. Nos dias seguintes, compartilhei com Lídia cada detalhe da minha experiência. Ela ouviu com lágrimas escorrendo, sabendo que seu marido havia sido eternamente transformado pelo que viu do outro lado. Quando finalmente recebi alta hospitalar 3 semanas depois, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Não podia mais aceitar igreja superficial como normal. Não podia mais fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. Comecei compartilhando cuidadosamente minha experiência. Primeiro com amigos próximos de confiança, depois em grupos pequenos, e, finalmente, publicamente. Algumas pessoas receberam a mensagem com corações completamente abertos, reconhecendo verdade profunda no que eu dizia. Outras ficaram extremamente ofendidas, me acusando de arrogância, de julgar igrejas ou de causar divisão perigosa. Mas eu lembrava constantemente das palavras de Jesus.
A verdade sempre divide entre aqueles que a amam sinceramente e aqueles que a temem defensivamente. E eu preferia ficar firmemente do lado da verdade, mesmo que isso custasse amizades, posição ou conforto. Se você está ouvindo esta mensagem hoje, saiba que não é coincidência. Deus está falando diretamente com seu coração, através da minha experiência. Talvez você esteja numa igreja que exibe muitos dos sinais que Jesus me mostrou. Talvez você tenha sentido por anos que algo crucial estava faltando na sua vida espiritual, mas não conseguia identificar exatamente o que. Eu encorajo você fortemente a buscar uma igreja onde Jesus é verdadeiramente o centro absoluto de tudo, onde a palavra de Deus é pregada fielmente, sem diluição ou compromisso, onde transformação genuína acontece regularmente nas vidas das pessoas, onde oração desesperada é prioridade, não reflexão tardia, onde líderes são servos humildes, não celebridades adoradas. Essas igrejas existem em toda parte, embora frequentemente sejam pequenas e escondidas. Podem não ter as instalações mais bonitas ou os programas mais sofisticados. Podem não aparecer nas listas de igrejas que mais crescem. Mas tem algo infinitamente mais valioso que qualquer quantia de dinheiro poderia comprar. Tem a presença real, viva e transformadora de Jesus Cristo operando em poder sobrenatural. Não se contente com menos do que isso. Sua alma eterna é preciosa demais para arriscar em religiosidade morta. O tempo está se esgotando rapidamente e Jesus está voltando muito em breve. Quando ele aparecer nas nuvens, certifique-se absolutamente de que você está num lugar onde ele seria genuinamente bem-vindo, onde ele verdadeiramente habita, onde seu espírito se move livremente em poder. A escolha é completamente sua e as consequências são eternas. Você pode permanecer confortavelmente no deserto espiritual da religiosidade morta, ou pode buscar corajosamente o jardim vivo da presença genuína de Deus. Mas escolha rapidamente, porque o tempo das decisões está terminando. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente você em sua jornada, para encontrar uma igreja que verdadeiramente pertence a Jesus Cristo. E quando finalmente encontrar esse tesouro precioso, agarre-se firmemente a ele, porque você terá descoberto algo mais valioso que todo o ouro do mundo, um lugar sagrado onde o céu toca a terra.